Bom, não vou dar boa noite de novo, que ia ser a terceira vez. Vocês me desculpem o atraso, porque a gente nessa rotina de trabalho, a gente não para nunca. E tivemos que correr, mas chegamos, estamos aqui, né? Gostaria de agradecer a acolhida tão especial do Germano, né? tão calorosa. Muito obrigado, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sofrer sem deixar de amar. Olha só, né? Que é um desafio. Todos nós temos a nossa cota de sofrimento. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teria uma boa história para contar, né? De sofrimento e superação, que é o que deve suceder o sofrimento. As nossas histórias de sofrimento, se não são sucedidas pela história de superação, se tornam murmuração, né? E a murmuração não nos conduz a lugar nenhum, né? A murmuração faz com que nós fiquemos estagnados, parados. Então, ela faz com que nós, é como se nós já estivéssemos num buraco e fôssemos cavando cada vez mais, né? É assim a murmuração. Porque nós vamos nos enterrando. Nós vamos nos deixando enterrar pelo sofrimento, pela dor. E o fim do sofrimento não é esse, né? A dor é uma consequência natural. A gente vai ver que eu trouxe aqui. A gente vai ver que na natureza... Não trouxe isso aqui. Mas... Como é que eu mexo nisso aí? Vamos lá. Não. Aqui, esse aqui. Pronto. Vai sair tudo no YouTube. O bom é isso, né? Porque vocês não cortam. Sai sem corte no YouTube. Natural. Isso é bom, isso é ótimo. Então vamos lá. O que é a dor? Na medicina, que não vai fugir a nenhum conhecimento filosófico e espiritual. Na medicina é uma sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos e classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Tá? Então, na medicina, a definição de dor, que é quase um conceito, é isso. Tá? Então, a gente vai ver. E um segundo termo que o dicionário nos dá seria não figurativo, ou seja, figurativo, não denotativo, mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração. Engraçado, né? Como se separa o espírito e o coração. Sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. Aí ele dá um exemplo de ver por terra os seus sonhos. A dor de ver por terra os seus sonhos. Né? Então, a gente vê que o dicionário, ele sem querer, acaba sendo muito preciso e muito filosófico ao falar da dor. Né? Porque ela é algo que nos inflige, olha, vejam só, uma sensação penosa e desagradável, tá? Sabemos. Produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, ou seja, ela sempre vai pegar, a dor é quando pegam a gente naquele ponto fulcral, aquele ponto onde dói. A dor pode ser quando alguém nos ataca de alguma forma, ou nós mesmos, porque isso acontece muito, num ponto em que nós sabemos que é sensível. Terminações nervosas sensíveis a esses estímulos. E nós sabemos quais estímulos são esses. Porque nós já nos conhecemos a esse ponto. E às vezes a gente também não se conhece, mas a gente, de certa forma, intui, por instinto, instintivamente. Porque o instinto do homem é fugir da dor. É fugir da dor. Mas, porque o instinto, ele não é racional. O nosso instinto é fugir da dor.
é fugir desses estímulos. E é classificado de acordo com o seu lugar, tipo intensidade, periodicidade. Olha só, como é que a medicina vai falar de periodicidade da dor. Porque tem pessoas que têm uma dor física, um problema, um determinado problema, que é perene, ou ele é intermitente, ele vem, vai e vem, ele é crônico. Né? Então, muitas vezes as nossas dores também são crônicas. A gente fala que são fases. É assim que a gente chama, né? A gente, estou numa fase, né? Eu estou numa fase. E muitas vezes a gente não cuida dessas fases. A gente conhece quais são essas fases, mas a gente não cuida dessas fases. Isso é a gente falando da dor como algo separado. Depois a gente vai contextualizar. Né? Mas primeiro a gente está falando dela isoladamente. Né? Então, difusão e caráter. Ou seja, qual é a característica do nosso sofrimento? O que está fazendo a gente sofrer? Hoje, agora. Qual é a característica dessa dor? O que está causando essa sensação penosa e desagradável em nós? Porque muitas vezes ela é contínua. Ela não é algo que para. Ela não é algo pontual. Ela é contínua. Nós temos momentos em que nós conseguimos sorrir. Nós temos momentos em que nós conseguimos esquecer. E algumas pessoas vão usar vários artifícios, né, para dizer esse esquecer, entre aspas. Qual é o nosso esquecer? Né? É uma palavra ríspida com alguém que não tem nada com isso. É não direcionar, às vezes, um irmão que precisa daquele feedback nosso. Ele precisa ouvir, né, que não está certo, mas a gente vai e guarda pra gente e pega um que não tem nada a ver. E ele vira a nossa vítima. A gente vira o algoz dele. Naquele momento. Quer dizer, aonde que está, qual é o caráter da nossa dor? Qual é a característica dela? Vocês veem aqui, o dicionário ele é muito mais preciso para falar da dor quando ele está falando de medicina do que quando ele está falando, quando ele tenta falar em termos metafóricos, da dor que a gente quer saber, que é a mágoa, originada por desgostos do espírito, etc. Quando ele tenta ser poético, ele erra. Ele é muito mais preciso quando ele está cumprindo a função dele, né? A gente não vai muito por aqui não, mas a gente vai ver que Cristo vai falar muito sobre a dor, só que indiretamente, né? Quando ele fala da dor, quando ele contextualiza a dor, né? O discurso dele sobre isso não é muito extenso. Agora, os acontecimentos falam por si. Ele vai estar envolvido em acontecimentos, em cenários de dor, em que ele vai agir. Ele será agente nesses cenários de dor, em que ele vai estar inserido. Aqui ele fala de dor, justamente no Sermão das Bem-aventuranças. Olha só, ele é contraditório, ele faz isso para quê? Para botar a gente para pensar. Sempre. Né? Assim, o governador do planeta, eu gosto de pensar nisso, que ele faz as coisas, ele fazia as coisas sabendo que um dia a gente já está sentado aqui, pensando nisso, meditando sobre isso, sobre o caráter das coisas que ele vai proferir, que ele fala, e que os evangelistas vão escrever, né? Porque isso era a impressão dos evangelistas. O que está no Evangelho é a impressão de Mateus, né? Que Mateus teve, porque Mateus estava lá. As impressões do Lucas já são mais indiretas, porque foi o que contaram para ele. Ele não estava ali naquele contexto. Né? Marcos foi testemunha. João foi testemunha e um partícipe muito ativo. Né? Então o Evangelho de João ele tem um gosto especial, um gosto diferente. Ele é diferente dos outros três. Mas a gente vai ver aqui, olha, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus.
A gente vê que nessa tradução ele fala de justiça 2 vezes. Um sofrimento enorme é ser injustiçado. Causa uma dor muito grande. Vai naquela terminação nervosa da medicina, né? Aquela terminação nossa, instintiva, né? Porque nós somos ainda homens em transição, homens e mulheres em transição. Né? Quando eu falo homem, ser humano, gênero humano, em transição. Nós estamos em transição. Então, para nós, as dores da primitividade ainda são muito vivas. Né? O nosso instinto de defesa é muito vivo, é muito forte. Às vezes nós somos cruéis. Nós conseguimos ser cruéis. Mas isso é porque o nosso instinto primitivo ainda é muito forte. A gente já sabe qual é o certo e é justamente o rosto como podemos dizer que é a compleição do homem da transição, né? Que é ter um lado primitivo e trabalhar esse lado para a espiritualidade. Trabalhar esse lado para um mundo racional. Nos prepararmos para um mundo transitável. Porque nós estamos em movimento. É estar em movimento junto com o mundo. E é isso que a gente está fazendo. Se a gente está aqui, isso é um bom sinal. Que a gente está em movimento. Né? Não é como Emmanuel fala do homem estacionário. O homem estacionário, muitas vezes, ele vai sentir dor, ele vai sofrer por estar em estado estacionário, mas muitas vezes ele não vai ser consciente da sua própria dor. E isso também ocorre muito. Então, assim, vai ser como um animalzinho que sente a dor, mas não é consciente daquilo que inflige. Ele não procura saber o que está causando. Ele não é como nós que vamos perscrutar. Cristo aqui está escrutinando a dor. Porque, de certa forma, ele fala bem-aventurado, pelo lado oposto, ele não está falando que tristes são os que choram, tadinho deles. Não, ele está indo pelo outro lado. Vejam que ele contorna, né, e ele vai pelo outro lado. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Isso aqui já é o contexto do parágrafo inteiro. Aqui ele já disse tudo. Serão consolados. É uma promessa que ele está fazendo. Agora, por que você sofre? É aí que entra a nossa racionalidade. Por que sofremos? É daí que vem o consolo. Porque o consolo também parte de nós mesmos. Parte do Cristo, a partir do momento que Cristo pode agir em nós. A partir do momento que nós nos deixamos consolar. E para nós nos deixarmos consolar, nós temos que passar por um processo da dor que é muito característico, é o processo pedagógico. Ela tem que ensinar alguma coisa para a gente. Então, se ela não nos ensina uma lição pontual, olha, eu errei aqui, né, eu fui egoísta, é por isso que eu estou sofrendo. Se ela não age dessa forma, eu estou sofrendo para melhorar. Essa dor vai acontecer porque eu vou conseguir lidar com ela. Eu vou conseguir. O estrangeiro está sendo dominado por pessoas cujos costumes você acha nojentos, terríveis, né? Porque era o contexto daquele povo. Se estava certo ou se estava errado, eu não estou julgando, né? Mas os judeus achavam terrível a maneira como os romanos levavam a vida e como os romanos os tratavam. Porque os tratavam como seres humanos de segunda categoria. E Mateus era um judeu, imagine isso, que participava daquela dominação porque ganhava dinheiro. Ele era um funcionário do governo romano. E ainda tinha um outro fator. Além de ser funcionário do governo romano, os cobradores de impostos costumavam cobrar uma parcela que não era do governo romano. Não era o que o governo romano propunha. Eles cobravam a mais para poderem extirpar o povo. Já tinha corrupção. Corrupção antiga. E a Bíblia, e aqui é um exemplo de corrupção. Então Mateus, eu não sei se Mateus participou desse esquema, né, de um desses esquemas aí da antiguidade.
mas que quando ele é chamado pelo Cristo, ele é chamado pelo Cristo de uma forma bem exortativa, né? Larga, bem segue, né? E ele faz, ele larga e o segue. Só que o que ele foi continuava perseguindo Mateus, né? O Levi que ele tinha sido continuava perseguindo, mesmo eles tentando seguir a Cristo, difundir. Aquele lá não é o cobrador de impostos? Olha lá, ó. Olha lá com quem que Jesus anda. Com aqueles cobradores de impostos e prostitutas, né? Porque falavam, porque Jesus, as prostitutas, as mulheres, às vezes, de vida fácil, né? Que largavam aquela vida porque viam no cristianismo uma via de viver a vida em plenitude. E às vezes aquilo que lhes faltava, né? E eram seguidores de Cristo porque Cristo aceitava a todos. Cristo abraçava até as pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Cobradores de impostos, prostitutas, adúlteras. Não importava quem era, né? Então, pessoas em sofrimento. Esse era o público de Cristo. Esse continua sendo o público de Cristo. Nós ainda não chegamos ao patamar de chegar a Cristo pelo amor. Muita gente fala, né? Espiritismo é pelo amor ou pela dor? Gente, me mostra alguém que veio pelo amor, que eu quero abraçar essa pessoa, sabe? E dar felicitações. E se ela continua no amor, né? Porque tem esse detalhe também. Ela veio pelo amor, porque conheceu a doutrina, mas em algum momento ela teve alguma dor, algum sofrimento, e o Cristo interveio através da doutrina na vida dessa pessoa. Certo? Então a segunda definição vem de Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres. Olha a abordagem. Já é diferente. Porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome. Olha a abordagem de Lucas como é diferente. Do mesmo acontecimento, que é o Sermão da Montanha. Cristo lá na montanha, que era um montinho assim. Então, Cristo lá na montanha, né? Ele falou, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados vós que sois pobres. Olha só. Lucas, a abordagem de Lucas, pelo que contaram a ele, já foi diferente. Ou seja, aquela pessoa, ele está mentindo então. Né? Tem gente que gosta de falar, o Antigo Testamento é cheio de controvérsia. Não, isso não é controvérsia não. É porque cada um ouve de um jeito, a intenção é essa. São várias versões do mesmo acontecimento. E essas versões, porque a impressão humana é o que Cristo quer passar para a gente. Não uma palavra vinda de um ser, né? Mas a impressão humana. Não é à toa que ele encarnou como homem. Senão ele tinha ficado de lado, né? Mensagens, né? Os 10 mandamentos, né? Moisés tem médium. Moisés é médium, era um médium, né? Então assim, para ler as tábuas da lei, ele recebe mediunicamente os 10 mandamentos. Era um médium psicógrafo. Mas a palavra, o que era antes palavra, João vai falar, precisou se fazer homem, precisou se encarnar. Ele é a palavra, né? Então, vós que sois pobres, olha só, olha onde ele coloca. Por quê? Tem a dor, o sofrimento de quê? Da falta. Muitas vezes a gente sente a falta. A pobreza da qual ele está falando aqui é a falta. A pobreza da qual ele está falando aqui é a dor. Porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Fome de quê? O que te falta? Muitas vezes é isso. A razão da nossa infelicidade é aquilo que nos falta. É dinheiro, um carro? Não é disso que fala. Que é como Jesus vai falar para a samaritana. Depois, como a gente vai falar o quê? Que a gente está falando. Cristo inserido em contexto de dor. Quando ele emite esse discurso, isso corrobora todas as situações. Se você pegar todas as situações em que Cristo está inserido, de sofrimento, esse discurso do Sermão da Montanha
corrobora. Tudo que ele falou lá, ele está falando aqui. Está sintetizado, está resumido, mas é tudo igual. E ele não fez isso por acaso. Então, lembra quando ele falou para a samaritana? Te darei uma água, que essa água não se acabará. Que ela falava do poço. Ela estava preocupada com a água, essa aqui. E só quem já passou sede sabe a importância de uma aguinha. Ela já devia ter passado, provavelmente. E ela sabia da importância da água. E ela conhecia a importância dos preceitos. Ela se preocupava com aquilo. Jesus respeita, Jesus abraça. Jesus ama aquela mulher de uma forma impressionante, a ponto de exortá-la. Né? E ter que falar para ela, nem eu, nem os seus 5 maridos. Né? Que são maridos das outras que você... Aí Jesus julgou ela? Não. Ele precisava de alguma forma chamar a atenção daquela mulher. Porque ela tinha dores que ela escondia. Aqui, ele está falando porque faltava alguma coisa para ela. Ela era pobre, ela sentia fome. Ela sentia fome de amor. Então ela tinha 5 que ela procurava nos homens. No amor que ela procurava nos homens. E que ela não tinha recíproca. Porque os homens não estavam nem aí para ela. Essa samaritana do poço. E é isso que Jesus quis dizer para ela e ela não entendeu. Peraí, que aí depois ela espalhou. Primeira coisa que ela fez. Porque naquele momento ela teve o que os psicólogos chamam de insight. E nem foi muito um insight. Foi mais um outsight. Porque Jesus foi, pum, falou tudo que ela precisava ouvir. Em uma frase. Muito diretamente. E aí ela teve esse novo procedimento. Aquilo quebrou de tal forma aquela mulher que ela pôde, eu até reformulo minhas palavras. Aquilo não quebrou ela. Ela conseguiu se enxergar quebrada. Ela conseguiu se enxergar pobre. Ela conseguiu se enxergar esfaimada, esfomeada. E ela foi saciada. Por quê? Jesus ajudou aquela mulher a encontrar aonde estava quebrado. Quando a gente encontra aonde está quebrado, a gente acha aonde está doendo. Tá? E ele fala, ditosos, vós que agora chorais, porque rireis. Ah, mas peraí. Volta aí. Tá? Ditosos chorais, porque ditosos, eu ditosos de novo. Ditosos. Sereis, sois vós, que agora chorais porque rireis. Quer dizer, todo mundo. Tem gente que chora por quê? E aí o livro dos Espíritos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai falar. Peraí. Vamos entender melhor isso. Tem gente que chora porque causou suas lágrimas. Tem gente que se infligiu suas lágrimas. Muitas vezes nós nos infligimos as nossas lágrimas conscientemente. Porque nós sabemos, voltando para lá para a definição da medicina, a gente sabe que determinada coisa, determinado ato, e sente a dor, né? Que a gente definiu lá no primeiro slide, sente essa dor, mas não sabe de onde ela vem. E vai preenchendo. Essa pessoa nunca parou num processo de autoconhecimento. Essa pessoa nunca parou para se questionar. Aonde eu estou rachado? O que está acontecendo? Não. E aí a gente vai vendo exemplos de pessoas que vão, desde as pessoas que têm muito dinheiro, vão beber seu dinheiro inteiro, porque procuram no álcool, procuram no sexo desregrado, vão procurar em inúmeras situações na droga. Profundidade. Uma profundidade que elas não têm, porque estão rachadas em algum lugar, mas não pararam para olhar isso. Elas não pararam para se escrutinar. E o que Cristo pede para a gente é isso. Né? Ou melhor, a gente vai ver que a doutrina pede para a gente fazer isso. Né?
E aí, isso daqui era um slide que eu preparei, né? Que a gente vai ver que como Francisco lidava com a dor, esse espírito que surgiu, né? Que depois de Cristo é um espírito que surge, que vem a reencarnação de João. Ele surge num processo em que o mundo estava passando em mais uma transição. A gente está em mais uma transição. A Idade Média foi uma transição complicada, muito complicada. Uma transição de 1000 anos, riquíssima, porque toda transição é rica. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. Mas muito complicada, muito complexa. E a gente vai ver que Francisco é enviado como um sol. Ele ilumina a Idade Média. Ele ilumina aquele contexto, porque ele faz uma tentativa de retorno à primeira doutrina. Porque o que aconteceu com o Cristo? O Cristo começou a se focar muito na figura do Cristo dolorido, do Cristo dolorizado, ou seja, a paixão de Cristo, a crucificação, o sofrimento, porque isso é o patos grego. Isso faz o quê? Chama a atenção das pessoas. E eles tinham uma ânsia de convencimento muito grande na Idade Média. Então apelaram para esse lado. E Francisco vem para mudar a concepção do sofrimento e dor. E aí ele é um meio termo, porque ele renova as propostas do Cristo, do sofrimento como uma ponte para o amor, como uma ponte para o aprendizado do amor. Porque se eu paro para procurar aonde eu estou quebrado, aonde eu estou rachado, eu posso mudar o meu procedimento. Isso é a lei de causa e efeito. Se eu vejo onde está a causa, eu vou ter um outro efeito. Eu mudo o efeito. É lógica básica. Então, Francisco vai chegar ao meio termo, entre extremos, porque na Idade Média, né, se antes não se levava em conta a questão do homem como um ser que sente dor, como um ser que sofre, isso era uma fraqueza que Cristo vai quebrar com esse paradigma. O homem sofre, o homem sente dor, o homem tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. São nossas questões diárias. Que quando a gente está sozinho, a gente tem que lidar com isso. Quando a gente está em grupo também. Mas quando a gente está em grupo é mais difícil, porque o zum é maior. Mas quando a gente está sozinho, a gente tem mais facilidade. Né? O que o Espírito Santo Agostinho vai falar. Né? Quando eu estou sozinho, lá, vocês ouviram isso em muitas palestras. No meu travesseiro, eu posso pesar o que eu fiz certo, o que eu fiz de errado. E eu posso olhar também aonde que eu estou quebrado, aonde que eu estou rachado, aonde que está doendo, como é que eu posso resolver isso. Será que eu preciso da ajuda de alguém? Será que eu preciso da ajuda de um profissional? Será que eu consigo resolver isso sozinho? Isso é automedicamento, isso é autocura. É automedicação. Mas só que é o lado bom da automedicação psicológica. É porque eu vou procurar o que está doendo. Eu vou me examinar. Tá certo? Agora a gente vai passar, né, para a codificação. Que traz para a gente um esclarecimento sobre as palavras do Cristo também. Mais um pouco. Porque a gente está compreendendo. Ele veio o quê? A 2020 e bolinha. Por quê? O calendário está errado, tá, gente? Nosso calendário é o calendário gregoriano, a gente adotou o calendário gregoriano, tem uma falha aí. Então ele veio em 2020 e tantos anos. E a gente ainda está compreendendo a revelação. Então, ele vem com esclarecimento, ele faz a codificação, faz o esclarecimento sobre as palavras do Cristo. A gente citou o Evangelho segundo o Espiritismo já. Então, o sofrimento e a dor no Espiritismo vão ser racionalizados. O que o Espiritismo... para onde o Espiritismo me manda? Para autoanálise. Para autoanálise. O tempo inteiro. Aqueles excertos ali do Evangelho, eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai introduzir um capítulo Bem-aventurados os aflitos, que eu aconselho que todos leiam. Porque é muito rico. Então, ele fala... o sofrimento e a dor no Espiritismo são um processo pedagógico. E a gente vai entender o que Cristo falou. Aí a codificação esclarece aquelas palavras do Evangelho.
o processo pedagógico de quê? De pobreza, de falta. Me falta alguma coisa. Né? E sempre vai faltar alguma coisa. A gente não está pleno porque a gente está no processo de aprendizado. A gente está no processo pedagógico. O aluno só vai no livro quando ele sente uma dúvida. O que é a dúvida? É uma falta. É uma falta de certeza. É uma falta de segurança. E aí ele vai no professor. Aí ele vai no livro. Se ele não sentir um incômodo, ele não vai. Ele vai ficar parado. Nós vamos ser esses seres estacionários de Emmanuel. Emmanuel fala que tem seres que ficam, irmãos que ficam estacionários por milênios. Imaginem isso. Centenas de anos. Por quê? São alienados na sua própria dor. Pobres os ricos. São ricos porque eles acham que são. Né? Às vezes os espíritos pseudo-sábios. Né? Que o livro dos espíritos também vai falar na categoria dos espíritos. Né? Quando ele se propõe a categorizar didaticamente os espíritos, porque ele não consegue abranger tudo. Aquilo ali é só para a gente ter uma ideia. Porque tem muito mais camada. A gente faz parte de alguma daquelas ali. Né? Não estamos nas altas não, tá, gente? A gente faz parte de alguma daquelas ali. Então, o Espiritismo vai trazer para a gente, de novo, a lei de causa e efeito. Né? Ou seja, o sofrimento de hoje pode ser consequência de uma reencarnação passada. Sim, pode ser. Mas esse sofrimento, ele é para quê? Sofrimento pelo sofrimento? Então o universo é assim, sádico. Gosto de ver... Não, porque olha só. Olho por olho, dente por dente. É essa a lei que Jesus trouxe? Não. É a lei pedagógica. A gente só sabe o que é o sofrimento do outro quando a gente passa pela pele dele. Os americanos têm uma expressão, sou muito fã da cultura dele, mas eles têm uma expressão que é muito interessante. On your shoes, ou seja, nos seus sapatos. Então, eu só sei que você está passando se eu estiver nos seus sapatos. Porque o sapato é algo muito pessoal. Né? Com o tempo, o sapato ele faz o quê? Ele toma a forma do nosso pé. Outra pessoa coloca, já não está legal, porque a forma é do nosso pé. Então, quando eles falam on your shoes, é quando eu estou no seu lugar, é quando eu estou nos seus sapatos. Então eu sei quem você é, eu sei o que você está sentindo. Tá? É on your shoes. Então, quando a reencarnação é quando a gente se coloca no lugar do outro para aprender. E aí, a gente vai ver que o universo é pedagógico. E a revolta dos irmãos, nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, menos esclarecidos, é não se adequar a essa lei de educação, a essa lei pedagógica. Muitos dos nossos irmãos têm um sofrimento profundo, uma dor profunda, que é colocada para fora em forma de obsessão, de encarnados e desencarnados. Que é colocada para fora em forma de ataque. Uma dor profunda porque não consegue se colocar numa perspectiva de alguém que precisa aprender. Tá certo? Então o sofrimento ele vem na nossa vida. Por quê? Vai dizer a doutrina. Né? Porque nós temos protagonismo na nossa própria história. Então o sofrimento vem por quê? Pelas causas de reencarnações passadas, o sofrimento e a dor. Porque nós não estamos sabendo lidar com causas, com débitos, resgates que nós temos de reencarnações passadas e do presente. Coisas que a gente causou mesmo. E que a gente causa. Mas esse é o propósito. O propósito é pedagógico. Não é o sofrimento pelo sofrimento, como a gente via lá na Idade Média, que São Francisco teve que intervir. Gente, vamos viver a alegria. Né? O sofrimento pode conduzir a um novo estado, ao estado de ser educado. E esse é o propósito da dor, muitas vezes. É nos educar.
Tanto que Francisco vai chamar a dor de irmã. Ele passa por dores físicas terríveis, mas ele continua chamando a irmã, a dor de irmã. Porque ele entende o processo pedagógico. E toda vez que Francisco falhar em compreender o processo pedagógico da dor, Clara está ali do lado. E Clara mostra para ele que a dor é pedagógica. No final da vida, quando ele foi destituído da ordem, ele foi tirado completamente. Ele sofreu uma injustiça. E a dor o ataca muito. Ele sofre muito. Porque ele é injustiçado. Muito injustiçado. Dentro da ordem franciscana. E aí, Clara, sabendo disso, escreve uma carta para ele. Francisco, põe-se no seu lugar. Você sabe que a injustiça, essa dor que você está sentindo, conduz a quê? Ao aprendizado pedagógico. Você está se colocando mais um pouquinho no lugar daquele que sofre. No sapato daquele que sofre. Você está entendendo que é espinhoso, você está entendendo que dói. Muitas vezes a gente, quando vira cara para um mendigo, um menino de rua, as pessoas, né? Bandido bom é bandido morto. Né? Quando a gente tem essa perspectiva de dolorizar o outro, né? Vamos todos nos armar para atirar, vamos atacar. Quando a gente tem essa perspectiva de dolorizar o outro, o que a gente está precisando? Se colocar no lugar do outro. E aí vem a bênção da reencarnação. Porque aí nós vamos mudar de lugar. E a gente vai ver isso em tanto romance. Né? Os romances espíritas, a gente vai ver nos livros psicografados pelo Chico. Né? Aquelas joias, aquelas preciosidades, em que os espíritos voltam em ciclos reencarnatórios, todos juntos, ou separados, para aprender. E muitas vezes a gente demora, centenas de anos para aprender uma lição. Para aprender que bandido bom é bandido educado. E muitas vezes o bandido bom, esse bandido do qual a gente está falando, somos nós. Muitas vezes a gente está tirando alguma coisa de alguém. E a gente nem se atentou para isso, porque a gente acha natural. A gente às vezes é primitivo. Então a gente tem que se atentar muito ao nosso lado primitivo. Né? Então, o que o Espiritismo vai preconizar? Um protagonismo humano. Vai preconizar um protagonismo. Ou seja, nós somos detentores, muitas vezes, de sermos. Como nós vamos viver a dor? O protagonismo é nosso. Então, no Espiritismo a gente não tem como colocar a culpa em padre. Vocês já ouviram isso também. Não tem como botar a culpa em padre. Né? Não tem como botar a culpa no Pedrão. Ia ser legal se pudesse botar a culpa no Pedrão. Né? Que a gente terceirizar a culpa. Ia ser legal. Ah, mas o padre não me explicou isso. Eu não sei ler, não sei escrever. Não conheço a Bíblia. Não conheço o cristianismo, não conheço nada. O padre tinha que ter me explicado e não me explicou. Gente, espírito que está muito tempo na erradicidade deve ter ouvido isso várias vezes. Ah, o pastor não me explicou. O pastor não me explicou, eu não sabia. Então, eu estava na ignorância. O espiritismo não tem isso. A gente é protagonista. Né? E não é que nós sejamos órfãos. Não é isso. É que nós somos seres em transição. Então nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos atos. Imaginem um adolescente. Somos uns espíritos adolescentes. Alguns mais velhos, mais ajuizados, que não chegam atrasados. Outros adolescentes, vida louca, como eles dizem. São vida louca. Né? E esses não assumiram o protagonismo. Mas nós somos adolescentes. Nós temos que assumir. Nós estamos na época da maioridade. Estamos fazendo nossos 18 anos. Tirando nossa carteira de motorista. Né? Se lembra? Né? O Espiritismo vai falar pra gente dos espíritos. A lei da liberdade. A lei da liberdade se dá ao espírito de acordo com que ele é. Que ele está preparado para lidar com ela. Tem espíritos que não estão preparados para lidar com pleno livre-arbítrio. Nós não estamos preparados para lidar com pleno livre-arbítrio.
Muitas vezes, se nós estivéssemos, a gente ia querer ganhar na Mega Sena. Gente, é só virador. Agora que a gente está aqui sentadinho, nessa cúpula maravilhosa. Ai, se dane a Mega Sena. Quer saber? Mega Sena. Agora, quando a gente para em casa, depois de um dia de trabalho exaustivo, para fazer conta, aquela pilha de boleto para pagar. Se naquele momento, imagine, a gente tivesse isso aqui a mais, a gente ia querer o quê? Ganhar na Mega Sena. Dinheiro fácil. Eu quero dinheiro fácil. Que aí eu já quito esses boletos aqui já. Amanhã eu já vou, faço mais conta, que a gente não se conforma com uma pilha. A gente quer duas. Aí eu vou, faço mais contas para ter mais boleto, mas aí, ó, mágica, o boleto some. Qual é meu sofrimento naquela hora? Qual é meu band-aid naquela hora? E aí, a gente entra no tempo em que a gente está, que é o sofrimento na era do consumo. Né? A gente tem uma racionalização, a gente precisa racionalizar e reagir à dor e ao sofrimento, fazendo o quê? O que a gente já falou. Se autoconhecendo. E pedindo a mão do Cristo para nos auxiliar nisso. Como que a gente pede? Só através da prece? Só através da piedade? Não, a prece é imprescindível. Mas a gente precisa estudar. A gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos saber que nós precisamos mudar o meio onde nós estamos. Enquanto a gente não mudar o meio onde nós estamos, que não é com uma arma de fogo, infelizmente para alguns, porque tem gente, porque seria muito fácil. A gente sair atirando por aí, pronto, mudou o mundo. Não é assim. Quando nós tivermos a real certeza do que a gente está fazendo aqui, ou a gente estiver tentando saber o que a gente está fazendo no lugar onde a gente foi colocado, a dor cessa. Né? Chico vai falar que a melhor forma de acabar com a dor e com o sofrimento, e como aquele homem sofreu, e como doeu na carne dele, muitas vezes, é auxiliando o próximo, é distribuindo pão. Muitas vezes a nossa fome, ela vai ser, muitas vezes não, sempre, a nossa fome só vai ser saciada quando a gente distribuir pão para os outros. A nossa fome só é saciada quando a gente distribui pão para os outros. Tá certo? A minha rachadura, ela só é colada quando eu me proponho a emprestar band-aid para os outros. Quer band-aid? Quer cola? Eu te ajudo. Eu te ouço. Às vezes eu ouvi, não é nem falar. Eu te ouço. Gente, às vezes é olhar com amor. Que a gente olha com raiva, sabe? Ônibus cheio. A gente está atrasado. Ônibus cheio de manhã. Ônibus cheio. Aí vai entrar aquela pessoa lenta. Porque ela não tem hora para chegar. Né? Ela não tem hora para chegar, ela tem hora para entrar lenta. E a gente está chegando. Porque a gente só está preocupado com a gente. É a nossa dor naquele momento, qual é? A dor de não poder chegar, não estar onde a gente quer. E a gente quer ir na nossa velocidade. Não dá, a gente tem que respeitar a velocidade do outro. A gente tem que respeitar o corpo físico do outro. Olha só. Olha que lição, que educação. Seu mentor está ali. Ai, gente, que respeita, ajuda, vamos lá. Ajuda a subir. Não deu para ajudar a subir? Vamos rezar, vamos fazer prece. Vamos se equilibrar. Para pelo menos a gente chegar atrasado lá com dignidade. Não chegar sem dignidade, igual o Chico, né? Morre com dignidade, Chico. Não morre gritando. Sabe? Então, assim, pelo menos para a gente chegar menos descabelado, menos suado, a gente chega pelo menos com dignidade no local. Por quê? Porque a gente fez prece. Gente, a prece, olha, o valor da prece, a gente ainda está por descobrir. Nossa vida muda. Né? Então, a violência é causa e causador das dores. Hoje em dia, a violência é o que mais causa e faz a gente sofrer. Tá? E o que eu digo não é exatamente a violência física. Essa é incontestável. Essa é terrível, terrível.
Né? E a gente está vivendo num país altamente violento, muito violento. E quando a gente causa, mas às vezes a gente causa dor. A gente causa dor através da violência. Violência verbal, psicológica, emocional. Quando estamos em cargos altos, quando você está em cargo alto, você está numa posição de responsabilidade. Você está sendo testado. Toda pessoa que dá ordem em outras está sendo testada. É um teste necessário, muito necessário. Quando nós colocamos pressão emocional, psicológica no outro, nós estamos infligindo violência. Nós estamos dando tiros, tapas na cara, mas a gente não acha que é assim. Quando a gente fala uma palavra ríspida para o outro, quando a gente fala uma palavra que sabe que vai machucar, e a gente volta à definição de saúde, da saúde, da dor para a saúde, né? Quando a gente vai lá naquela terminação nervosa que a gente sabe que machuca o outro, a gente vai e mete o dedo e fica esperando ele chorar. Isso acontece dentro da casa da gente, que é a nossa primeira escola. Enquanto a gente não quebra com esse ciclo, a gente continua num processo reencarnatório quase que girando em círculos, porque não tem condições. Como é que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai transitar? Então, pedagogicamente, a gente tem que começar a se conhecer. Muitas vezes, quando eu sou causador da dor do outro, essa dor volta. Porque, de alguma forma, o que eu estou gerando para mim, tem um monte de irmãozinho que adora isso. O que eu estou gerando para mim de processo obsessivo, de energia ruim de equipe, a equipe que eu coordeno, nem precisa fazer macumba, né? Tem gente que morre de medo. Ah, meu Deus, estão fazendo macumba para mim. Fazendo macumba para mim. Sabe, minha equipe está botando meu nome no refrigerador, na boca do saco, em tudo quanto é campo. Não precisa disso, gente. Um pensamento negativo ao acordar, um pensamento negativo ao dormir, já faz um enorme mal para a gente. Quando a gente está de porta aberta. E o detalhe, quem pratica esse tipo de bullying, de violência, está sempre de porta aberta. É um alvo fácil para os obsessores, para os seus inimigos espirituais. A lucidez. A gente tem que manter a lucidez. A gente está num tempo em que a gente tem que manter a lucidez. A lucidez é remédio para a dor. Ela é remédio para o sofrimento. A lucidez é autoconhecimento. A lucidez é saber onde que a gente está abusando. Eu estou indo além. Eu estou infligindo dor para o outro. Eu estou, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que me controlar. Por que eu estou fazendo isso? Se eu estiver fazendo isso por algum outro motivo que não seja, que não venha na minha cabeça, eu preciso de um profissional. Gente, por que não? Ajuda de um profissional. Psicólogo é médico de maluco. Você viu isso? Acabou. Psicologia está aí. A psicologia é para o nosso dia a dia. Né? Os espíritos estão aí, reencarnando, formados em psicologia. Porque o maior desafio dos nossos tempos e da transição planetária é manter a lucidez, porque estamos todos ficando loucos. E muitas vezes estão reencarnando espíritos com loucura. Espíritos loucos que têm que ter a sua última chance. Tem que ter a sua última chance para a regeneração. Senão eles têm que ir para a regeneração. Mas eles têm que ter a chance da reencarnação. Eles têm que ter oportunidade. Né? Porque a lei divina preconiza isso. Preconiza a igualdade dos seres. Né? Então, a gente vai ter 5 fases. A prece, que é importantíssima, eu não preciso nem falar. A prece, ela tem que acompanhar a gente todo dia, o dia inteiro. As 5 faces do amor, que é remédio, bálsamo, porta e refúgio. E o perdão. O amor e o perdão. É isso que faz com que os nossos sofrimentos cessem, com que a gente mantenha a sanidade, mantenha a resignação, a paciência, a compaixão, que a gente preserve a vida. Isso é muito importante. Que a gente preserve a vida do outro e a nossa, não só a nossa. A nossa a gente já faz por instinto, tá? Mas tem pessoas perdendo até esse instinto. Porque a sanidade já não está. A transição é complicada. E o Sermão da Montanha traz esse conceito do Cristo.
Então, a gente tem que meditar como dói em nós as nossas dores. Por que está doendo? Né? Como dói em nós as dores do outro? Eu estou sentindo as dores do outro. Como? O que eu estou fazendo para amenizar? Eu estou botando band-aid na rachadura do outro? Eu estou olhando onde eu estou rachado? Aonde falta um pedacinho? Onde falta um pedacinho? Eu tenho que aprender. Né? E o que fazemos diante de tudo que vemos? Ou seja, nós precisamos ser pedagógicos, tomar atitudes. Nós precisamos reagir através do amor. A revolução se dá através do amor, em atitudes práticas e concretas, as menores. Tem uma pensadora do nosso século, que é católica, e agora o nome dela me foge, mas eu prometo que eu pago essa dívida para vocês. Ela fundou o movimento do Focolare dentro da igreja, Chiara Lubick. E ela vai dizer que depois que eu vou ao banheiro, que quando acaba um rolo de papel higiênico, né? E o Padre Quinha repetia muito isso, e a gente não precisa ter problema de falar que a fonte vem de outra religião, porque os espíritos estão aí. Eles querem ver a renovação do nosso planeta, não interessa de onde vem. Né? Então, isso é reforma moral. Isso é transformação moral. A gente vê que o papel acabou, tá lá, só aquele papelãozinho, né? O que a gente faz? Ai, graças a Deus que deu para usar tudo, né? Levanta, dá descarga e vai embora. O próximo que se lasque. Se ele sentou ali e ele não viu, isso é uma coisa muito corriqueira, gente. Que a gente faz todo dia. É corriqueiro. Gente, a gente sentou ali, a pessoa sentou ali e não viu que aquilo está vazio, imaginem o perigo que a pessoa vai passar. Agora, que ato de amor tremendo que a gente pode fazer no dia a dia, gente. Viu que acabou? Vou botar outro rolo. Quando meu irmão chegar, vai ter papel pra caramba pra ele. Ele não vai passar perigo. Ele não vai passar vergonha. Eu já poupei meu irmão. Isso é um ato de amor tremendo. Olha o tamanho dele. Quando o ônibus para, e eu estou com aquela impaciência para chegar, eu vou fazer pressa. Essa pessoa vai com Deus, vai subir bem no ônibus, né? Ela está com dificuldade, sabe? Eu vou ter compaixão. E isso já é revolução, gente. Porque é pensamento, é prece. Ato de amor é prece. Prece é prece. Nem nada toma o lugar da prece. Tá? Seja como você souber fazer prece. Senhor, eu preciso da vossa ajuda. Jesus, me ajuda aqui. Amigo, estou precisando. Ave Maria, cheia de graça. Seja como for. É prece, prece é prece. O mundo precisa de prece. Desesperadamente, o mundo precisa de prece. E amor. Amar com atos. Amar com atos. Bom, é a mensagem aqui. A gente tem para deixar aqui. Eu peço desculpas se faltou alguma coisa. Recomendo que façam a leitura do Sermão da Montanha. Que maravilhosa. Né? Dos outros, porque nem só de aflição vive um homem. Nem só de aflição. Jesus falou, não é aliás, nem é um capítulo sobre aflição. É um versículo. O resto vai falar de bem-aventuranças. E aquelas bem-aventuranças, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados, são todas as atitudes que nos levam à cura. O Sermão da Montanha é um formulário para uma vida espiritual saudável, para uma vida plena. Só o Sermão da Montanha. Só o Sermão da Montanha. Tá certo? E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre bem-aventurados os aflitos. Ali a gente vai ver muita coisa que vai levar a gente. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam o livro dos Espíritos, que ajudam muito a gente a entender a vida. E por hoje é só, né? Falei demais. Chegou a hora. Obrigado, Francisco.